Muito bem, estamos já voltando para a nossa Escola da Fé. Vocês repararam a rapidez que foi o intervalo. Mal dá tempo da pessoa correr na cozinha, tomar uma água ou correr no banheiro, né? Tirar a água do joelho. Quase não dá tempo. Por quê? Porque não tem propaganda, não tem comerciais. Isso é importante entender. Você vê que, de fato, é a sua contribuição que mantém. Olha, vocês que estão aqui na plateia, vocês estão vendo, tem 3 câmeras aqui, estão vendo? 3 funcionários, 3 câmeras caríssimas. Ali tem uma moça trabalhando, que é funcionária. Lá na ilha que escolhe qual é a imagem que vai para o ar, tem outra moça trabalhando, é a diretora do programa, essa aqui é a produtora. O sinal que sai daqui sobe para o satélite, então alguém envia esse sinal para o satélite manda o sinal de volta para a receptora da Canção Nova em cada cidade. Nessas receptoras tem gente trabalhando para colocar isso no ar, e do receptor vai para a sua televisão na sua casa. Um dia eu fiz um levantamento, há cerca de 15 pessoas trabalhando agora, ao vivo, para que esse programa chegue nas casas. E todo esse pessoal tem que trabalhar, tem que receber. Hoje é um dia de feriado no Brasil, não é? Mas está todo mundo aí trabalhando. Entende? Então, esse é um custo alto que a televisão tem, é muito alto. E o sistema agora analógico já ficou mais caro ainda. Porque é uma televisão que tem uma imagem melhor e tem um som melhor. Bem, mas a Canção Nova vai passando por cima dessa corrida de obstáculos, né, para poder evangelizar. Mas é muito importante que você que assiste a Canção Nova, que vê a Canção Nova transmitir o Papa lá de Roma, transmitir as coisas, né, dos bispos aqui em Aparecida, por exemplo, a semana inteira aí, entenda e ajude, né, para que esse sistema possa se fortalecer ainda mais. Né? Eu costumo dizer que nós não podemos mais andar de carro de boi no asfalto. Nós não podemos evangelizar sem uma mídia, sem uma televisão boa, sem, né, recursos muito bons. Muito bem, eu quero aqui dizer o nome de mais algumas pessoas que chegaram para o programa. Temos amigos de Cordeiro, no Rio de Janeiro. Quem é? Quem são? Está ali. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Calioneto, é isso, né? Calioneto, Rio de Janeiro. Se não for, desculpe. Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Peruíbe, São Paulo e Cachoeira Paulista. Muita gente aqui hoje no nosso auditório participando deste programa. E eu quero lembrar que pelo meu site, Cleofas, eu tenho uma Escola da Fé online, diária. Hoje mesmo, antes de vir para cá, Padre Eduardo gravou mais ou menos 1 hora comigo na Escola da Fé sobre outros temas que vão também para... É uma Escola da Fé via internet, todo dia. Quem quiser participar, é só entrar lá no site cleofas.com.br, tem uma janelinha lá, Escola da Fé online, você tem que se inscrever, porque você pode fazer pergunta. Eu respondo as perguntas toda sexta-feira, são dias só para responder perguntas. Enfim, são meios de evangelização que hoje nós precisamos usar via internet. Muito bem, mais uma coisinha só. Acampamento de Pentecostes, 13 a 15 de maio, aqui na Canção Nova. O tema, descerá sobre vós o Espírito Santo. Tem, inclusive, um livro, Descerá sobre vós o Espírito Santo. Né? Presença do padre Roger Luiz, padre Fábio Camargo, padre Arlon Christian, o Márcio Mendes. E durante o evento nós teremos o grupo de oração, vigília de Pentecostes, ok? Quem precisar de informações, ligue para o telefone 12 31 86 20 55. Muito bem. Padre, eu tenho já aqui umas perguntas na minha mão. Não vai dar tempo de responder tudo, né? Mas eu queria dizer o seguinte: leiam em si a exortação toda. Porque tem muitos outros assuntos interessantíssimos para a família. Por exemplo, o Papa pega o capítulo, né, da primeira carta de São Paulo, capítulo 13, o amor,
E ele faz uma verdadeira palestra ali, como é que o casal tem que viver o seu relacionamento conjugal, né? Beleza. Então, muitas outras coisas que não haverá tempo de conversar aqui, vale a pena ler, né? E é por isso que a Canção Nova publicou no papel, para quem gosta de ler, escrever, né, etc. Padre, algumas perguntas que chegaram. Eu vou por ordem de chegada, até por questão de justiça com as pessoas. O Nelson Sarmento, via e-mail, ele pergunta assim: a nota 351 fala em liberar, em alguns casos, a recepção da Eucaristia para divorciados recasados que vivem em situação objetiva de pecado. É isso mesmo? Sim, só que precisa entender, situação objetiva de pecado, ou seja, eles estão recasados e não estão, quer dizer, tem um matrimônio anterior, mas não é uma situação subjetiva. Por quê? Porque ninguém sabe, mas eles estão vivendo abstinência sexual. Então, nesse caso, podem receber os sacramentos. Pressupõe-se o princípio anterior da Familiares Consórcio número 84. Isso aqui é importante, hein? Os documentos da Igreja, quer dizer, com essa exortação apostólica, o Papa não está começando do zero. Aliás, ele cita a Familiares Consórcio, que a partir do número 67, se não me engano, ele começa, exatamente, a partir do número 67, ele vai dando os documentos da Igreja que foram falando sobre família, como que dizendo, olha, isso aqui está na mesma esteira. Então, ele não está começando do zero. Então, por favor, não façamos uma interpretação errada. Algumas pessoas fazem uma interpretação abrangente, não uma interpretação estrita do documento, seja para criticar o Papa, como para promover as suas próprias ideias, um pouco liberais a respeito. Nenhuma das duas coisas podem ser feitas. A gente tem que interpretar estritamente na continuidade, como o magistério interior, quer dizer, há uma continuidade e uma reforma. A reforma é na pastoral, ir atrás das pessoas e, de fato, verificar os casos e acompanhar até que elas possam ser integradas à vida sacramental. O Jonathan, de Mossoró, Rio Grande do Norte, via Facebook, ele pergunta assim: como viver a dimensão da evangelização das famílias nos tempos de hoje, onde tivemos uma profunda relativização de tudo, de maneira especial de conceitos que antes eram considerados, acho que corretos, mas que hoje são considerados como algo relativo? Eu acho que as famílias cristãs precisam entender que elas têm que fazer a diferença. Ou seja, nós não podemos ser apenas a reprodução da estrutura do que está aí. O professor falava do comentário que o Papa faz ao capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, corresponde ao capítulo 4 dessa exortação apostólica. É muito bonito. Ele vai falando as características do amor. Por que isso é importante? Porque para nós, cristãos, há uma diferença essencial do sacramento do matrimônio para com o matrimônio natural. Vocês sabem que, por exemplo, se um casal de pagãos se casarem, eles têm um casamento natural, válido, é um casamento humano, válido, indissolúvel, enfim, um casamento natural. Quando um casal de batizados se casa e recebe o sacramento do matrimônio, aquela não é mais uma união natural, é uma união sobrenatural. Quer dizer, o marido, quando ama a mulher, e a mulher, quando ama o marido, estão amando Cristo em cada um deles. Por que a noiva entra na igreja vestida de branco, toda bonita? Porque ela representa a igreja sem mancha nem ruga. A esposa de Cristo. Que vai ser apresentada ao Cordeiro no final dos tempos. E o marido, com aquela veste de gala escura, representa Cristo que assumiu os nossos pecados. Então, o casal cristão precisa ser consciente de que precisa se amar sobrenaturalmente. Quando você ama a sua mulher, quando você ama o seu marido, você está crescendo sobrenaturalmente. Você está se unindo a Deus, de fato amando aquela pessoa. Está aprendendo a fazer oração. Está aprendendo a chegar no Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é o livro da Bíblia que fala do amor humano como uma imagem do amor divino. Ou seja, todos os místicos, por exemplo, São João da Cruz escreve o Cântico Espiritual baseado no Cântico dos Cânticos, para falar dessa união mística que a pessoa
chega, se ela persevera na vida de oração, como alguém que deságua em Deus. Quem é casado aprende a fazer isso amando essa pessoa que está ao seu lado. Eu digo sempre, professor, que um exemplo um pouco chocante para algumas pessoas, mas me parece que é bíblico, ele tem fundamento bíblico. Se o esposo ou a esposa estivesse numa situação em que tivesse de escolher salvar a vida dos seus filhos ou a vida do seu cônjuge, ele deveria salvar a vida do seu cônjuge em primeiro lugar, mesmo que os filhos viessem a morrer. Por um motivo muito simples. Porque com os seus filhos, você não é uma só carne. Você é uma só carne com o seu cônjuge. E você é chamado a amar essa pessoa que está do seu lado, amando Cristo nela e aprendendo a amar Cristo nela. E se o casal não entende isso, ele não vai ser feliz e ele vai viver um amor como a maior parte das pessoas vive. Quer dizer, é o casamento da novela. A pessoa casa na igreja para ter aquela cenografia bonita, mas depois vive um amor de novela. Você não casou com essa pessoa para viver com ela um amor de novela. Você casou com essa pessoa para se santificar ao lado dela. E é assim, crescendo nesse amor cada vez mais fervente, que você vai levar o Evangelho. A pergunta dele é como que a gente pode levar o Evangelho. Eu falava para o professor antes do programa que um dos canais para a transmissão do Evangelho foi o matrimônio nos inícios da igreja. Por quê? Vocês imaginem o seguinte, uma mulher pagã, uma matrona pagã, que tinha apanhado do marido toda roxa, falando com a sua escrava cristã, chorando, meu marido me bateu, eu estou aqui roxa, ele falou que ele vai me matar, e matava mesmo. Antigamente matava mesmo. Na antiguidade matava mesmo. Bom, hoje de vez em quando desgraçadamente acontece. E aí, a escrava cristã ouvindo aquilo com paciência, a matrona perguntando, e o seu marido, como é que o seu marido te trata? Ele te bate também? E ela diz, olha, o meu marido diz que eu sou o verbo encarnado para ele, que eu sou a própria imagem de Deus para ele. Ora, é óbvio que essa mulher vai querer se converter, vai querer converter o marido junto também, porque o matrimônio é isso. Então, meus queridos, o ambiente, o tempo, a modernidade, a cultura, não é desculpa para a gente não viver a fé. É ao contrário, deveria ser um estímulo para a gente viver a fé com mais intensidade. Então, você que está em casa, trate de amar o seu esposo, a sua esposa, porque ela é a pessoa mais importante da sua vida. O padre, inclusive ligado a isso, o Papa faz um destaque muito interessante da questão sexual do casal, que João Paulo II já fazia também, toda aquela pregação catequética dele sobre a teologia do corpo, né? Mas o Papa Francisco fala aqui nesta exortação, a sexualidade, um presente maravilhoso, ele coloca aqui. Desejos, sentimentos, emoções ocupam um lugar importante no matrimônio. E aí, citando Bento XVI, explica que o ensinamento oficial da Igreja não rejeita o eros como tal, mas declarou guerra ao seu desvio, né? Que o desumaniza. O próprio Deus criou a sexualidade, que é um presente maravilhoso para as suas criaturas. João Paulo II rejeitou a ideia de que o ensinamento da Igreja implique uma negação, né, do dever do sexo humano, ou que simplesmente tolere pela própria necessidade da procriação. Interessante isso, né? Demais, demais. Isso faz parte desse amor de Cristo pela igreja aí, né? Claro, nos casais unidos pelo sacramento do matrimônio, a união conjugal no leito é uma expressão desse amor do sacramento, desse amor sobrenatural. Inclusive eu digo, o leito conjugal é santo. As Sagradas Escrituras dizem isso, que o leito conjugal é santo e tem que ser conservado puro e sem mácula. Por quê? Porque é aquele ambiente em que o casal se une, unindo-se a Deus ao mesmo tempo. Isso é muito bonito. E deveria levar os casais a se amarem, a se respeitarem, a se tratarem com paciência, com calma, com lentidão, com serenidade. Isso deveria favorecer demais a união do marido e da mulher. Outra pergunta, padre. O Dionísio Pedra, via Facebook. Podemos ver nesse novo documento, um documento do magistério infalível da igreja?
Olha, uma exortação apostólica não é, Não é uma proclamação dogmática, mas, veja bem, o Concílio Vaticano I definiu que o Santo Padre manifesta o seu magistério infalível quando ele se professa ex cátedra, ele define ex cátedra uma verdade de fé, um dogma. Aqui a matéria não é dogmática, a matéria é pastoral, portanto não recai dentro desse tipo de categoria magisterial. Ok. O Sérgio Menezes pergunta: como esclarecer a confusão que a mídia secular faz com os discursos do Papa, inclusive no ensinamento presente nesta exortação? Fazendo o que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, esclarecendo, lendo, falando, interpretando dentro de uma estrita continuidade, ouvindo o que ele mesmo fala, como o professor disse, né? Ele falou lá no México, por exemplo, não é o caso de entender que acolher é dar comunhão, e assim por diante. Quer dizer, a gente precisa ser também um pouco compreensivo. A mídia não é catequizada. Então, vamos receber a catequese, a formação doutrinal, pelos meios idôneos para fazer essa transmissão. Padre, e quando a mídia, por exemplo, num avião, sai fazendo pergunta para o Papa não preparou a resposta, naquilo ali Claro. Por exemplo, isso é até a Santa Sé já falou sobre isso, né? Quer dizer, você não pode comparar uma entrevista de avião em que a tantos metros de altura, em condições tão difíceis, o Papa fala livremente, com um texto que foi pensado, estudado, lido por várias pessoas antes de ser publicado, ajudado por teólogos, etc. E você não pode confundir um texto com outro, porque uma coisa é uma exortação apostólica, outra coisa é uma constituição dogmática, outra coisa é uma encíclica. Há um grau nesses documentos e nós não podemos fazer confusão, senão a gente pode acabar traindo exatamente aquilo que ele mesmo quer quando ele fala, né? Aqui o Vitor Hugo pede para, ele via e-mail também pede, gostaria que o senhor comentasse sobre a questão do homossexualismo, ideologia de gênero, em relação à exortação, o que essas informações nas mídias podem afetar nas famílias e na igreja? É um tema muito difícil, até porque não tem como tratar o tema da homossexualidade como se fosse um tema monolítico, quer dizer, você está falando de um fenômeno que é a mesma coisa para todo mundo. Existem dezenas de manifestações diferentes daquilo que as pessoas chamam de homossexualidade. Por isso que a posição da igreja, também nesse ponto, é muito discreta. Ela diz o seguinte: uma coisa são as pessoas que possuem tendências homossexuais. Essas pessoas precisam ser acolhidas, respeitadas. A tendência não é pecado. É claro, tendência é uma inclinação que em si mesma não manifesta um ato voluntário da pessoa, ela não está pecando. É uma tendência desordenada, mas a pessoa não tem culpa de manifestar aquela tendência. A culpa é a prática. A culpa é a prática do pecado. Então, essas pessoas têm que ser acolhidas, têm que ser respeitadas, é o que o Papa Francisco fala o tempo todo. O que não significa que nós vamos dizer que as práticas sexuais dessa natureza são virtuosas, porque não são, e também não significa que nós vamos aprovar as condutas ou as tentativas de, entre aspas, casamento por parte dessas pessoas. A igreja não fará isso. Agora, esse respeito, o que o Papa apresenta é o seguinte: as famílias precisam aprender hoje a conviver com esse fenômeno. Tem tantas pessoas na igreja que sofrem com situações desse tipo. Então, vamos acolher, vamos respeitar. Uma família que apresenta esse tipo de situação precisa ter a tolerância do Evangelho, amar essas pessoas. Não há respaldo para uma atitude agressiva ou de, enfim, repulsa às pessoas que manifestam essa situação. A ideologia de gênero é uma outra coisa. Nós não estamos falando mais de comportamento humano, nós estamos falando de lobbies que se fazem em nível internacional, de querer fazer uma ideia completamente maluca sobre a identidade humana, embora seja discutida por pessoas em nível acadêmico bastante abrangente, ser adotada pelas nossas famílias, no sistema educacional, etc. Então, aqui, mais uma vez, o Santo Padre nos coloca em alerta contra esse perigo, que, aliás, aqui no Brasil
pelo menos do ponto de vista legislativo, a gente conseguiu driblar em parte, ainda existem lutas muito importantes a esse respeito, mas que agora nós vamos precisar, de algum modo, enfrentar nas novas bases curriculares comuns, que apresentam uma tendência a formar nossas crianças de acordo com uma mentalidade materialista e assim por diante. Cuidar da educação dos filhos. O Papa fala muito disso aqui. Quer dizer, educação é tarefa da família. E nós não podemos transferi-la à escola. Isso é muito importante. É a responsabilidade dos pais. Né? É a responsabilidade dos pais. Eu sempre falo, professor, é uma irresponsabilidade e é um absurdo que um pai saiba a escalação completa do seu time de futebol e não saiba o nome dos professores dos seus filhos. Quer dizer, quem é que está educando essas crianças? Que valores está transmitindo? Desde a educação infantil, o pai precisa ser esperto e verificar. Eu estava num debate agora em Alagoas e tinha duas defensoras da ideologia de gênero lá e uma deputada estadual falou, olha, esse tema é muito controverso, vamos deixar para debater essa temática apenas no ensino médio. Uma delas reagiu na hora e disse, não, tem que ser na educação infantil, porque senão a gente não desconstrói os paradigmas das cabeças das crianças. Quer pegar a criança. Quer dizer, quer pegar a criança já quando é pequena. Desmontar a cabeça da criança. Agora os pais vão lá e entregam o filho de mão beijada, sem saber o que ela está aprendendo, sem saber quem está ensinando, o que está ensinando. Por favor, vamos ser responsáveis com a educação das crianças, né? Bom, uma outra pergunta da Edilene. A Edilene pergunta assim, sobre a preparação dos noivos para o casamento. O Papa aborda essa questão de preparação para o casamento, né? A igreja não está sendo ineficiente em realmente preparar o casal para o matrimônio? O que deve ser feito? Exatamente. Um dos temas que ele trata, quando fala de algumas perspectivas pastorais, é o tema da formação dos noivos. Por quê? Lamentavelmente, nós, como diz ela, somos negligentes nisso. Quer dizer, em geral se oferece um cursinho muito rápido, não se preparam os noivos para a vida matrimonial. Hoje em dia, os casais acham que são muito mais avançados do que os casais de antigamente. Mas, na verdade, esses namoros ditos avançados são muito atrasados, isso sim, porque eles não se conhecem, não tem diálogo. São namoros eternos, a pessoa passa 10 anos namorando, tem que fazer uma novena Santa Rita dos Impossíveis para ver se o casamento sai. E ninguém se conhece direito, fazem tudo, vão para a cama e não se conhecem. É um absurdo. Inclusive a castidade ajuda muito. Aí dá problema no casamento depois. Óbvio, depois muitas vezes dá divórcio. Por quê? Porque tira a castidade, acelera a relação do ponto de vista sexual. Quer dizer, é como diz a música lá do Leandro e Leonardo, né? Se de dia a gente briga, de noite a gente se ama. Só que vai arrastando assim, né? Vai arrastando assim um namoro inteiro. O que acontece? Acontece que depois os problemas que foram negligenciados acabam aparecendo. Então, formar os casais para a vida matrimonial. Isso é muito importante. Bom, padre, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu já sei que esse programa não ia trazer tudo que está na exortação e falta muita coisa. Eu quis apenas trazer uma motivação para as pessoas lerem a exortação, não sei, de repente frequentar algum outro curso, alguma outra palestra, né, que possa então esclarecer. Eu agradeço muito a vocês que vieram participar ao vivo, vocês de casa. Eu quero dizer que tem muita coisa importante nessa exortação que nós não tivemos tempo de falar aqui. Eu fiz um resumo aqui, mas não há, infelizmente o tempo voa, né? Bem, eu quero agradecer ao padre Zé Eduardo, quero dizer que o padre Eduardo faz pregações em muitos lugares. Eu não sei se o senhor tem coragem de dar aqui o seu e-mail. Eu não vou dar não, porque eu não consigo ler o que já chega. Aliás, eu quero convidar, lá em São Paulo, segunda-feira, às 19h30, nós vamos ter um colóquio, o Dom Odilo Scherer e eu, sobre a exortação apostólica Amoris Laetitia. É no auditório das Irmãs Paulinas, ali na Vila Mariana. Lamentavelmente eu não tenho endereço. Odilo Scherer, Cardeal de São Paulo. Exatamente.
Em São Paulo, segunda-feira que vem? Segunda-feira que vem à noite. Lá na minha página do Facebook está lá, né, a pessoa pode procurar lá, o José Eduardo no Facebook está lá, Só procurar divulgado. no Facebook. É Padre José Eduardo. Exatamente. Ok. Bom, Padre, muito obrigado. Eu vou pedir para o senhor encerrar o programa deixando sua bênção para todos que estão aqui, suas famílias, as pessoas que estão também nas suas casas. Amém. Então, nesse momento tão importante para a nossa nação, que Nossa Senhora Aparecida abençoe o nosso país e derrame as suas bênçãos de norte a sul, a fim de que todo o Brasil seja estabelecido em justiça e santidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado por você. Muito bem.